O São Paulo será a última equipe a entrar em campo nesta fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Enquanto Palmeiras joga neste sábado, Santos e Corinthians no domingo, o São Paulo só na segunda-feira à noite enfrenta no Morumbi o Novo Horizontino. Novo Horizontino que, aliás, jogou neste meio de semana pela Copa do Brasil, eliminou o Rio Branco do Espírito Santo ao vencer por 3-1, teve que fazer uma viagem, retornou somente nesta sexta-feira e, claro, teve a sua preparação encurtada para a partida contra o São Paulo. Novo Horizontino que no ano passado eliminou o São Paulo do Campeonato Paulista justamente nesta fase. O jogo aconteceu também no Morumbi, terminou empatado 1-1 e nos pênaltis a equipe de Eduardo Batista passou. O Ferreirinha, que está voltando, treinou durante a semana, ficou ausente das últimas partidas da fase classificatória, inclusive foi destaque nesse jogo. O Novo Horizontino saiu na frente, o Ferreirinha empatou o jogo ainda no primeiro tempo, mas se lesionou, foi substituído, o São Paulo perdeu força ofensiva e não conseguiu o gol da vitória. São Paulo que inclusive carrega 2 eliminações seguidas nas quartas de final. 2023 caiu para o Água Santa do então técnico Thiago Carpini. Para evitar esta terceira eliminação e buscar a classificação, Zubeldia tem a volta do Ferreirinha, que deve ficar no banco, deve manter o quarteto ofensivo com Lucas, com Oscar, com Luciano e com Caleri, embora o André Silva seja o artilheiro da equipe. Bobadilha vai substituir a Pablo Maia, que passou por cirurgia e começa a fisioterapia na próxima segunda-feira. E nas laterais, talvez as principais dúvidas: Cédric ou Igor Vinícius na direita, o Wendel ou Enzo Dias na esquerda. A definição passa ainda por um trabalho neste sábado e outro no domingo, véspera da partida. Lembrando que o tricolor pode até ter vantagem se passar pelo Novo Horizontino na fase semifinal, de mandar o jogo no Morumbi. Mas para isso acontecer, precisa vencer no tempo normal e torcer para o Corinthians ser eliminado pelo Mirassol. Começo aqui com o Renan, que fez cara de assustado com a enquete. Renan, qual time você colocaria contra o Novo Horizontino, meu caro? Bem-vindo. Boa tarde, Arnaldo, Ilcinho, todos que nos acompanham. Bom, a questão dos 3 zagueiros, na minha opinião, e acho que na sua também, Arnaldo, já faz um tempo, né? Não é de hoje. Só que a enquete pergunta quem sairia do quarteto, né? Exato. E que é fundamental. Afinal de contas, para entrar um zagueiro ali, vai ter que sair um. E, na minha opinião, nesse momento, seria o Luciano. Nesse momento, seria o Luciano. Você conseguiria manter um time muito estabilizado na parte defensiva, o que foi no jogo contra o Palmeiras, com menos criatividade, com menos posse de bola, mas bem seguro, na minha opinião, no sistema defensivo. Contra o São Bernardo, a mesma coisa na parte defensiva, mas criando muito mais com Lucas e Oscar. Portanto, essa seria a minha formação, sem esquecer, Arnaldo, que a gente vai jogar contra um time, o Novo Horizontino, que está há algum tempo já com o treinador, né, o Eduardo Batista, inclusive joga hoje, né? Eu vou dar uma olhada nesse jogo, joga hoje pela Copa do Brasil, lá no Espírito Santo, vou dar uma olhada nesse jogo, mas é um time que joga da mesma maneira há algum tempo, com pouquíssima variação. Inclusive, nós fizemos um jogo aqui do Novo Horizontino, foi, Arnaldo? Nós comentamos. A pequena variação é que às vezes eles fazem um 3-4-3, às vezes um 3-5-2 com meia a mais de articulação, às vezes sem esse meia e com 2 pontas, com 3 jogadores de ataque, vamos dizer assim, né? Então, para jogar contra esse time que joga muito na força, muito na intensidade, né? na força física, tem uma zaga muito alta, a bola parada vai fazer diferença nesse jogo, ouço o que eu estou falando, portanto, sem dúvida nenhuma, seria a formação com 3 zagueiros e indo em cima da enquete e saindo o Luciano do quarteto. Vou repetir a pergunta para o Ilcinho e vou pedir também para ele dizer do cheiro da grama da São Bernardo, que ele conhece bem, porque ele esteve ao lado do campo quando o São Paulo venceu o São Bernardo, jogando bem, cara, com 3 zagueiros. Eu soube que o Ilcinho gostou até da entrevista do Zuba depois do jogo. Antes e depois do jogo, aliás. Ele falou antes, fez meia-culpa antes, fez meia-culpa depois. Mas, Ilcinho, responda a enquete, por favor, e diga o que São Bernardo te trouxe à mente naquele domingo maravilhoso. Bem-vindo. Boa tarde, Arnaldo, Renan, a galera do chat. Arnaldo, eu vou até além, tá? Eu prefiro os 3 zagueiros, ponto. Eu acho que dentre os 3 zagueiros, o Zuba tem a chance de poder escolher ali, vamos supor, Lucas, Luciano e André.
o Luciano com menos mobilidade e mais poder de fogo, ele dá a mobilidade, o André dá a mobilidade que o Luciano precisaria. Ele pode escolher Oscar, Lucas e Caleri, Oscar, Luciano e André. Então eu acho que dá para ele brincar ali, só que eu acho que os 3 zagueiros é a melhor opção pela falta principalmente do Maia. Então a gente vai ter a falta de um cabeça de área, a gente vai precisar de uma consistência defensiva maior que os 2 alas e os 3 zagueiros vão nos dar, assim, vão nos proteger. Então, acho que, cara, não é nem o próximo jogo, eu acho que o restante do ano pede os 3 zagueiros pela formação do nosso elenco, e aí cabe o Zuba, eu acho que independente de quem escolher, se ele souber encaixar, eu acho que um time com Oscar, Luciano e Caleri talvez fique um pouco lento, demasiado lento, como diria meu treinador, querido Mr. Luchesco. Ficaria demasiado lento, sem mobilidade, mas puramente técnico. Ficaria muito técnico, mas eu ia precisar de 2 alas muito agressivos. Eu acho que Oscar, Lucas e André, Lucas, Luciano e André, eu acho que a combinação ali, ele vai poder brincar, dar folga, rodar o elenco, manter a consistência defensiva e continuar com o poder de fogo lá na frente. Eu acho que esse é o principal, né? Eu vi muita gente falando que, não, tem que jogar o quarteto, porque é o melhor que a gente tem. Tá, não discordo, é o melhor que a gente tem. Só que, cara, como ex-jogador e treinador, não dá pra gente entrar num jogo tipo, vamos ver o que dá. Não, não é assim. A gente tem que entrar e se compor, se defender primeiro, e aí, em cima das nossas potências, criar força. Com relação ao São Bernardo, cara, que gramado bom do São Bernardo, hein? Campo bom, time do São Bernardo bom. Eu acho que o São Bernardo ali joga direitinho, jogou ainda sem o seu principal goleador, né? O Léo Jabá. Cara, um time que segunda melhor campanha do Paulista, se eu não me engano, né? Isso. Fez uma baita campanha, foi bem, pode surpreender no mata. Mas o São Paulo, cara, do jeito que veio, até eu tinha visto a escalação até bem antes de ter saído ali do São Paulo ter liberado. E a hora que eu vi, o pessoal tava naquela de brincar, puta, tomara que a gente ganha para não ir para Novo Horizonte, né? Porque é longe para boné. Aí eu falei, com esse time aí, 3 zagueiros, Marcos Antônio, Lucas e Oscar, mano, é 3-0 para nós, mole. Todo respeito ao São Bernardo, a grande equipe que tem, mas vai ser um jogo tranquilo, e foi. Eu acho que o São Paulo, de novo, Zuba acertou na entrevista, fez a meia-culpa antes do jogo, o que, cara, dá uma baita responsabilidade para aquela meia-culpa. Leu o que precisava ser lido, ou seja, a leitura dele naquele momento foi boa, a escalação foi... Tudo bem que ele optou por alguns ali por causa de cartão, né? Suspensão, estava pendurado, mas acho que a leitura dele para o jogo, e aí você via o São Paulo bem orquestradinho defensivamente, você via a movimentação de Marcos Antônio, e o Oscar, inclusive, vale lembrar que contra o Guarani, eu estava na beira do campo lá, e o Oscar estava tipo eu e o Renan, estava trotando ali na maciota. Não, gordo não, trotando. Tava trotando ali devagarzinho e tal. Cara, o que o Oscar movimentou contra o São Bernardo não tá no mapa, tá? Posso dizer que o Oscar tá bem perto do 100% fisicamente, porque ele buscou o jogo o tempo, mesmo não ter, não apareceu tanto assim, né? Não deu passe para gol, não fez gol, mas o que ele movimentou para iniciar as jogadas, cara, não tá no mapa. E um detalhe rapidinho, Arnaldo, um detalhe rapidinho. A recomposição que ele fazia já mais para a parte final do jogo, nesse sentido que o Ilcinho falou, também me surpreendeu do Oscar. Ele recompondo em velocidade, com força, sabe? Passando a linha da bola o mais rápido possível. Isso eu gostei muito, né? Dessa movimentação, desse comprometimento dele. E para esse jogo especificamente, os 2 alas foram muito bem. Eu sempre falo, para essa formação você tem que ter 2 alas inteligentíssimos taticamente. E o Wendel, por ser um primeiro jogo, né? Para mim foi muito bem para ser um primeiro jogo, sinceramente. Primeiro jogo desde outubro ainda, né? Primeiro jogo no São Paulo, com esses novos companheiros, e desde outubro que ele não jogava um jogo de início. Espero mais dele, igual falei com o Ilcinho, uma outra live que a gente fez. Ele chegou poucas vezes à linha de fundo, mas as que chegou, levou perigo. Isso que é importante. Recompondo sempre, pressionando na hora que tem que pressionar, segurando um pouquinho mais atrás. Essa inteligência tática, que é fundamental que os laterais, né, os alas, tenham nessa formação com 3 zagueiros, ainda mais agora sem o Pablo. Pois é, eu vou falar um pouco
mais à frente da ausência do Pablo, mas o Ilcinho falou da questão dos 3 atacantes quando joga com 3 zagueiros. Vale lembrar que o São Paulo contra o Palmeiras jogou com Luciano, Caleri e André e 3 zagueiros. Contra o São Bernardo jogou com Lucas, Oscar e André com os 3 zagueiros. O São Paulo jogou bem as 2 partidas, exatamente, trios bem diferentes, só o André titular nas 2, aí uma informação importante, o André foi titular nas 2, jogando mais do lado contra o Palmeiras, jogando mais centralizado contra o São Bernardo. E acho, o Renan fala, ele fica me zoando aqui, porque eu sempre entendo que a formação com 3 zagueiros é aquela que te permite mais facilidades de encaixes e mudanças. Ela facilita as coisas todas. E aí tem uma outra coisa. Vocês foram lá no Tricolaços, né, conversar com a gente. Essa semana foi o Souza, companheiro do Ilcinho, do Renan e tudo mais. Ele falou uma coisa que parece óbvia, mas ela tem que ser considerada. Existem clubes que têm culturas futebolísticas. E um dos poucos clubes que tem cultura futebolística de 3 zagueiros no país é o São Paulo. O último grande paulista a entrar em campo pelas quartas de final vai ser o São Paulo. O tricolor encara o Novo Horizontino segunda-feira, 20h, no Morumbi. Será que vai ter público? Acho que vai. De carnaval. Eu acho que vai, porque aí muita gente não é feriado, mas muita gente não trabalha. Emenda gostosa, né, que o Brasil ama. O grande desfalque do tricolor é o volante Pablo Maia, que passou por cirurgia no tornozelo direito. Quanto tempo ele vai ficar fora, hein? Depois vocês me falam. E o atacante Ferreirinha também vai voltar a ficar à disposição. Então, sem Pablo Maia, mas com Ferreirinha. O que vocês acham desse jogo e quanto tempo será que o Pablo Maia fica fora, hein? Uma pena. O Pablo Maia ele teve uma lesão também importante, né? No ano passado ficou muito tempo sem jogar. Segundo semestre só, então, me falando. E agora quando ele volta a ter uma sequência, e naquela época quando ele teve a primeira lesão estava sendo cogitado na seleção brasileira, o Dorival gostava muito dele, enfim, é um baita jogador, mas infelizmente vai passar por isso, a gente torce para que ele se recupere logo. Agora, esse jogo do São Paulo contra o Novo Horizontino é aquilo, feriadão, Morumbi, feriadão não, a emenda, Morumbi lotado, eu acho que a torcida vai empurrar o São Paulo para uma vitória importante aí, o Tricolor, na minha visão, não vai ter problemas para se classificar não, Michele. Eu não sei. Eu também não sei, eu acho que o São Paulo tem que entrar com uma outra cara, ele tem que mostrar algo diferente do que ele mostrou ao longo do Campeonato Paulista, porque foi meio arrastado o negócio, tanto é que o Zubeldia ficou na corda bamba e continua, né? Porque a gente tem que frisar que se o São Paulo for eliminado, por exemplo, pelo Novo Horizontino, no dia seguinte o São Paulo fica sem técnico. Né? Isso é um ponto pacífico, na minha opinião. E o Novo Horizontino tem um time também bem trabalhado pelo Eduardo Batista, que está lá há bastante tempo, é um time muito bem entrosado, não vai ser fácil a missão do São Paulo, mas o palpite eu vou dar só na segunda-feira, porque eu estarei aqui no Gazeta Esportiva. Isso, aí segunda-feira, torcedor do São Paulo aqui no Gazeta Esportiva vai ter palpitômetro, beleza? Eu acho que se o São Paulo entrar com 3 zagueiros, tem mais chance de ganhar. Jogou melhor. Segunda-feira com a Marina aqui, que eu vou estar estudando para as provas do meu filho. Vai estar na emenda. Eu vou dar na emenda. Você vai emendar, é isso? Vou descansar. Você volta quarta só, é isso? Volto quarta, Acho que eu vou fazer isso também. Depois a gente conversa. Você não. Você fica aqui, domingo e segunda. Alguém tem que estar aqui. Então é isso aí, galera. Pra você que é São Paulo de coração e chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like pra estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera de São Paulo aí, tem seus preparativos aí para esse jogo contra o Novo Horizontino. Na segunda-feira de carnaval, né? Às 20 horas, mais conhecido como 8 horas também da noite. São Paulo que vem aí treinando forte para enfrentar o time do Novo Horizontino e chegar na semifinal. É uma coisa importante. O provável time que o São Paulo deve enfrentar ali nas semifinais, se passar, é o Palmeiras ou o São Bernardo. Isso contando com que o Corinthians ganhe do Mirassol, porque se o Corinthians perder no Mirassol no tempo normal ou até nos pênaltis e o São Paulo ganhar do Novo Horizontino no tempo normal, o São Paulo passa a ter a segunda melhor campanha e pode enfrentar o Mirassol, decidindo até as semifinais em casa. Então, tem essa possibilidade. É remota. Os caras lá, Corinthians, contra o Mirassol, vai com o time reserva.
aí com o time mesclado. Então o Mirassol tem sim uma grande oportunidade de ganhar e tá passando de fase. O São Paulo também. Se o São Paulo já vai ficar sabendo disso na segunda. Na segunda, o São Paulo, no domingo mesmo, a gente já vai estar sabendo quem pode ser o nosso provável adversário. Desculpa. Nosso adversário nas semifinais. Pode ser o Mirassol? Pode. Pode ser o Palmeiras e o São Bernardo? É mais provável, mas não descartando a chance do Mirassol chegar e aprontar para cima do Corinthians lá dentro da arena, até porque, vou repetir novamente, eles vão com o time mesclado. Estão com foco total na Libertadores e estão sofrendo pressão. Quem viu, viu, né? O grande dilema do São Paulo também, né? É saber com que formação São Paulo vai. Vai no 4-4-2? Vai no 3-5-2? Ou vai ali no 5-2-3 também? Tem várias formações que o São Paulo pode ir contra o time do Novo Horizontino, sempre visando ali os 3 zagueiros. Porque o 4-4-2 para mim é a formação que o Zubeldia vai ter que deixar de lado. E eu já vinha falando isso desde o ano passado. Essa formação o Zubeldia vai ter que deixar de lado porque a gente tem 2 lateral inteligentes, muito inteligentes, Cedric e o próprio Wendel. Esses 2 laterais, como eu citei aqui em outro vídeo, no jogo contra o São Bernardo fez um jogo sensacional. No jogo anterior ao jogo contra o São Bernardo, contra o Palmeiras que o São Paulo jogou, o que aconteceu? O São Paulo, quando entrou com 3 zagueiros, entrou com Igor Vinícius e Enzo Dias de laterais. E eles não atacavam, eles não chegavam no fundo para dar opção para os atacantes, para os meias. Aí o que aconteceu? O São Paulo ficou preso e acabou fazendo um jogo xoxo ali contra o Palmeiras. Contra o São Bernardo foi diferente. O Wendel e Cedric Soares, 2 laterais experientes e que entendem esse esquema. E acredito que o São Paulo, com essa formação, deva jogar melhor. E se o São Paulo, para mim, entrar nessa formação, no 3-5-2 ali, para mim tem grande possibilidade de passar do São Bernardo. Com 4-4-2 eu já acho que fica um pouco dificultoso. Mas com 3-5-2 ou próprio 5-2-3, o São Paulo pode sim ganhar ali do Novo Horizontino. Essa variação do 3-5-2 ou pro 5-2-3 é simplesmente a recomposição dos laterais. Porque os laterais, eles nessa formação, eles têm mais possibilidades de atacar do que de defender. E aí essa função fica ali para os volantes. Mas acredito muito que o São Paulo deva ir com essa formação, com a mesma formação do São Bernardo, porém com alterações. Caleri e o próprio Luciano entrando ali. Então é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!